Bom, meu nome é Thaís Solimene e esse é o Geração Curto Circuito Talks. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver um trabalho sustentável e criativo. Aqui na ETEC de Sumaré, eu sei que tem curso de meio ambiente e de administração, então a gente vai conversar com a Jane Guimarães, que ela é consultora ambiental, e com a Selma Conchonge, que é assim que fala. E ela é contadora, empreendedora, administra condomínios. Todas têm um currículo super legal. E a gente está aqui por meio do Ministério da Cultura, na verdade. Essa edição do Geração Curto Circuito Talks está sendo realizado porque da outra vez foi a Secretaria de Cultura, hoje está sendo o Ministério da Cultura. Então, é uma realização da Carbono 60, do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, né, do Brasil, União e Reconstrução. E a gente tem o patrocínio do supermercado Covabra, não sei se vocês conhecem. Eles se pediram para a gente realizar aqui na ETEC Sumaré esse bate-papo, e da CNH também. A gente tem intérprete de Libras, que é a Elisângela, se alguém tiver alguma deficiência auditiva e quiser ficar pertinho dela. E aí, quando a gente colocar no YouTube, @Geração Curto Circuito, a gente também vai ter intérprete de Libras lá. Vou fazer minha autodescrição para pessoas com deficiência visual. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, estou com batom nude, tenho um brinco dourado, grande, estou com um macaquinho preto com bolinha branca, uma jaqueta jeans, porque hoje fez frio neste inverno, uma meia calça e um tênis colorido. Agora eu vou passar para a Jane e para a Selma fazerem a descrição delas e a gente começa já o bate-papo e depois, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente vai abrir também para vocês. Bom dia, sou a Jane, eu sou uma mulher branca, cabelo um pouco prateado, castanho, sou gorda, estou vestindo um blazer preto, uma regatinha branca, uma saia colorida e uma sandália de salto e um colarzinho de folha amarela. Oi, eu sou a Selma, sou descendente de japoneses, então consideramos amarelo. Meus cabelos são curtos, grisalhos, estou com roupa preta, calça preta, blusa preta e um blazer verde, colar e brincos verdes e um tênis ouro velho, meio prateado. É um prazer estar aqui. E usa óculos. Ah, sim, eu uso óculos. Tatuagem, óculos, todo mundo esquece. Aqui as minhas estão aparecendo. Gente, então a gente vai falar sobre sustentabilidade e criatividade. A Jane é consultora ambiental. Aqui a gente sabe que tem curso de meio ambiente, mas para quem está assistindo no YouTube, também para quem não sabe muito bem essa coisa de meio ambiente, sustentabilidade, eu queria que você explicasse o que é sustentabilidade, Jane, por favor. Bom, eu sempre costumo falar que antes de falar de sustentabilidade, eu gosto de sempre passar qual é a definição de meio ambiente, porque às vezes fica alguma dúvida, né? Então, quando a gente fala de meio ambiente, parece que é uma coisa distante, é a floresta, é a árvore, mas na verdade não, isso seria a natureza, né? Esses elementos naturais da natureza. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está integrando também o ser humano, né? Então é mais do que a floresta, é mais do que a árvore, é como que a gente, como sociedade, interage nesse ambiente, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa no meio ambiente como que as nossas atividades enquanto ser humano, trabalho, casa, transporte, como que essas atividades impactam no meio em que estamos inseridos, né? E também na parte de social e na parte também econômica, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pega esses 3 pilares e desenvolve ações que vai trazer benefício para a humanidade como um todo, digamos assim. Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre um dos pilares, que é mesmo, né, o meio ambiente, mas é importante falar sobre esse tripé da sustentabilidade, né? Exato. As coisas, a gente acaba focando um pouco mais no meio ambiente, mas é sempre bom lembrar de que esses 3 pilares, eles têm que estar sempre caminhando juntos, né? E de forma agregada, para a gente realmente conseguir ter um impacto positivo. E você tem uma consultoria ambiental.
que é a SAGE. Isso. A SAGE Ambiental, esse mês está fazendo, na verdade, mês que vem, vai fazer 7 anos aqui em Sumaré. O nosso principal objetivo na SAGE é levar para as indústrias aqui da nossa região, de pequeno e médio porte, como que elas quais ações elas devem fazer para estar atendendo a legislação ambiental. Quando a gente fala de indústria, a gente sempre pensa no impacto, que eles têm um impacto muito grande. E existem algumas leis, né, várias leis, na verdade, que falam como que esse impacto deve ser, qual o limite permitido e depois que passa desse limite, o que essas indústrias têm que fazer para controlar, né, e chegar, tá sempre trabalhando ali nesse limite. Então, o papel da SAGE é traduzir essas leis para essas indústrias pequenas aqui da nossa região, né, para que elas estejam operando de acordo com as leis ambientais. Né? É principalmente isso o papel da SAGE. Quando a gente fala de consultoria ambiental, de indústrias, a gente sempre pensa em, nossa, projetos enormes. Mas a Selma é cliente da SAGE. E eu queria saber, Selma, como você chegou na SAGE e também com um pouquinho sobre o que sua empresa faz. Bom dia novamente, né? Eu sou contadora e administradora de empresas, tenho uma empresa de contabilidade e também atuamos na administração de condomínios. Como eu conheci a Jane? Aqui na cidade temos a CIA, Associação Comercial, Indústrias e Agricultura, né? E o comércio, e através de uma conexão de networking, que semanalmente a gente faz uma reunião de networking, a gente estabeleceu uma conexão. Meio ambiente sempre foi uma preocupação muito grande. Eu sou conectada à terra porque sou filha de agricultores com muito orgulho. Meus pais já se aposentaram, mas eu tenho uma ligação. Nasci na roça, literalmente. E a Jane veio com a proposta do que ela trouxe aqui, o SG, que é meio ambiente, tem a questão social e tem a questão de governança também. É algo muito técnico, mas que está muito em alta. Sempre me preocupei, uma vez que a gente atua em condomínios, a gente atua aqui na região, são mais de 6.000 condôminos, moradores de condomínios, de casas, né, loteamento. Se você colocar na ponta do lápis que cada ser humano gera 1,5 kg de lixo por dia, imagina quanto que isso não dá multiplicado por 6.000 pessoas. É uma comunicação que eu tento levar. Só que, para eu levar, eu preciso ser um exemplo. Não adianta eu dizer, o certo é isso, o certo é aquilo, se a minha empresa não pratica. Então, entendemos que com o trabalho da Jane, a gente fez essa parceria, começamos pelo meio ambiente. Tem aqui um coletor de tampinhas, também faço a parte social que eu faço, da Associação Vira-Latinha, sou da diretoria também, e as tampinhas que arrecadam aqui, inclusive na ITEC, é destinada para castração dos animais, né? Que em Sumaré tem uma questão muito crítica, não Sumaré apenas, questão de animais abandonados. Então tem essa pegada e a gente tenta levar essa campanha de arrecadação de tampinhas também, que a gente está tomando 2 ações, ajudando uma outra entidade e evitando que essas tampinhas vão para os mares, para os rios, para os lixões. Então, é um trabalho conjunto. E economia de papéis também. Aí vocês podem se perguntar, mas o que tem a ver tudo que a Jane trouxe com o escritório de contabilidade? Eu acho que tem tudo a ver. Primeiro, a gente está no mundo de tecnologia, a gente está falando em inteligência artificial. Então, o que a gente tem evitado? Desde que a empresa faz 10 anos, agora em agosto, desde que a gente começou, muita coisa mudou. Antes era muito papel, artigos de papelaria, motoboy. Hoje, fazendo esse projeto da Jane, o SG, em 10 anos a gente evoluiu muito e economizou muito financeiramente falando. Porque se eu gastava com papelaria, comprando papel sulfite, algo em torno de 5.000 por ano, isso reduziu pela metade. E a tendência é a gente reduzir cada vez mais, porque tudo é no celular, no computador. E o motoboy, a gente tinha custo. O que o motoboy provoca? Gás carbônico, combustível, né? Então, a gente diretamente teve uma economia financeira.
Isso dentro do seu escritório de contabilidade. Exatamente, só dentro do meu escritório. Então, agora, uma vez que a gente conseguiu o selo sustentável, a ideia é replicar para os nossos clientes para que, né, eu sozinha sou uma gota no oceano. Só que se eu planto a semente, se eu replico isso para as minhas redes de contatos, os meus clientes morador de condomínio, olha a força que a gente vai ter. Mas é um trabalho de formiguinha, pode ser que o resultado demore a acontecer, mas alguém precisa começar. Esse selo sustentável, o que é? Na verdade, assim, a Sarge começou trabalhando com indústrias de pequeno e médio porte. Eu sempre tive muito contato com outros empresários de outros segmentos, contábil, prestadores de serviço em geral, e que já têm essa preocupação com o meio ambiente. Eles me procuraram e falaram assim, Jane, a gente quer fazer alguma coisa, a gente já faz alguma coisa no nosso escritório, mas a gente gostaria de fazer mais e melhor de uma forma estruturada e também ter um devido reconhecimento, porque a gente sabe que hoje a população tem se preocupado cada vez mais com a origem do produto ou do serviço que está sendo comprado, né? Então, muitas vezes, é claro que é uma camada pequena da população ainda, mas muitas vezes a gente prefere pagar um pouquinho mais caro num produto que a gente sabe a origem do que comprar alguma coisa que está ali, né, acabando com o meio ambiente. E aí, dentro da Sarge, a gente começou a trabalhar essa ideia, né, de como que a gente pode estruturar essas ações de sustentabilidade dentro de outros segmentos que não seja indústria, trazendo essa questão que a Selma falou, né, para empresas menores, porque como a Selma falou, uma empresa menor, ela tem um impacto pequeno, mas e se eu junto todas as empresas que existem em Sumaré? Imagina a força que a gente vai ter, né, pensando aí nessa questão de sustentabilidade. Então nós fomos pegando essas ideias, reunindo, trazendo a questão dos ODS, trazendo a questão do ESG para criar essa certificação, esse selo ambiental, em que a gente não só ajuda esses empresários a terem ações de ESG dentro da empresa e dentro da realidade deles, como também faz essa certificação. E dentro disso nasceu uma segunda empresa que a gente está para lançar em breve, que a Selma já faz parte, que é a Resgreen, né? A Resgreen, ela trabalha primordialmente com a ESG. É claro que a gente consegue atender empresas maiores, mas a ideia nasceu para a gente unir forças com as empresas menores e conseguir ter um impacto positivo. A gente não explicou o que é ESG, a gente começou falando de sustentabilidade. Vamos explicar o que é ESG e a diferença entre ESG e sustentabilidade? Sim, simplificando bastante, eu acho que na prática não tem tanta diferença, né? Porque a gente vem discutindo sobre sustentabilidade, sobre a relação do homem com o meio ambiente desde a década de 70. Né? E de lá para cá surgiram vários termos. Né? O mais novo, mais recente, é o ESG. O ESG é uma sigla que significa, né, ambiental, environmental, social e governança, ela começou com uma sigla dentro do mercado financeiro, dentro da Bolsa de Valores, como um indicativo de empresas que têm essas ações de sustentabilidade, essas ações dentro, né, dessas 3 casinhas, e que, por isso, elas têm um valor maior dentro da Bolsa de Valores. Só que, de um tempo para cá, esse termo começou a ser popularizado, ainda bem, a gente fica muito feliz, né? E passou, então, né, a mídia começou a falar mais sobre ESG, as empresas começaram, principalmente as empresas maiores, começaram a correr atrás desse reconhecimento, né? Então, a gente tem aí alguns relatórios internacionais de que as empresas demonstram as ações que elas fazem, né, do ambiental, do social e da governança. Tem algumas empresas aqui no Brasil que são pioneiras, como a Natura, por exemplo, o Banco Santander, a Heineken, que eles sempre trazem, né, quais são essas ações que eles estão fazendo para melhorar o meio ambiente, para melhorar a parte social, e a governança corporativa ela está relacionada principalmente com a transparência da gestão da empresa. Né? Então, basicamente isso, ESG, e a ideia é trazer essa realidade para todos, não só para essas grandes empresas.
Então, a diferença seria que a ESG está mais ligado à ideia corporativa, empresarial. Exatamente, é isso. Tá. E por falar em empresa, Selma, você comentou que agora que você tem o selo, você gostaria de replicar para os seus clientes. Seria, por exemplo, os condomínios, né? Explica pra gente o que faz uma administradora de condomínios, porque parece que aqui em Sumaré vai ter vários condomínios, né? Então vai ser bem importante o seu trabalho. E como você vai poder ajudar os condomínios a serem mais dificultados? Nós ainda não temos o selo, né? Porque a gente, para conquistar o selo, que até vou falar é o selo bambu, né? Que ela trouxe, tem uma lição de casa ainda para fazer, né? Eu comentei das ações que nós tomamos em termos de economia de papel, essas coisas, de fazer uma coleta seletiva. A gente tem toda uma tarefa para cumprir dentro do escritório. Lâmpadas de LED, por exemplo, é uma das tarefas. A destinação do que a gente coleta, recicla, isso tudo são várias atividades. Uma vez conquistado o selo, eu acho que a gente vai estar chancelado por uma autoridade. Nós vamos ter propriedade para tratar de questões ambientais. O que faz uma administradora de condomínio? As pessoas, às vezes, né, em busca da primeira casa própria, um condomínio está construído, compra um imóvel, um casal novo compra um imóvel na planta e ele vai morar num condomínio. O que o condomínio é? É um coletivo, é uma coletividade, né? Você, embora tenha um apartamento, você divide áreas comuns. Nosso trabalho é ajudar o síndico, não somos nós os responsáveis pelo condomínio, a gente só é um prestador de serviço contratado pelo síndico, ele que vai tomar as ações. Vamos implantar uma coleta seletiva aqui, então o papel da administradora é fazer a parte financeira a princípio, gerar a cobrança, né, do boleto da taxa condominial, pagar as contas, fazer a prestação de contas para ter a transparência com os moradores, esse é o nosso papel. Poderíamos resumir só isso? Sim, né? Afinal de contas, a gente está atuando ali da forma como foi contratado, prestar aquele serviço. Mas por que não agregar valor ao serviço? Por que não replicar essas ações? Então, a gente tenta levar, por exemplo, numa assembleia, né? Quando a gente tem uma assembleia de condomínio, vêm os moradores a participar dessa assembleia para falar de prestação de contas, benfeitorias, a gente sempre leva um assunto muito relevante. Economia de água, né? A água é escassa, é um recurso escasso, que um dia vai acabar se não usar com parcimônia, com sabedoria. Eu diria sabedoria. Um simples ato, por exemplo, óleo de cozinha. Quem não gosta de uma fritura? Eu acho que todo mundo gosta de uma boa fritura. E o que a fritura causa? Só resta muito óleo. E o que a maioria das pessoas fazem? Eu tenho certeza absoluta. Jogar no ralo da pia. Gente, isso contamina a água. Né, Jenny? Isso contamina muito. Então, o que a gente tenta orientar? Coleta na garrafa PET. Tem condomínio que tem um tamborzinho ali, destina esse óleo usado para fazer sabão, né? Por exemplo, aquela gordura que fica, não lava a louça direto na pia, joga uma borra de café, ela absorve todo o óleo, joga no lixinho e lava a panela normalmente. Então, a gente tenta levar algumas vezes algumas ações nesse sentido, porque a água é um item raro, preocupante, é vida, não podemos desperdiçar. E eu sempre digo, nós temos que ser exemplo, não adianta eu falar e não fazer. Eu, Selma, pessoa, tenho uma consciência muito grande em relação ao meio ambiente, porque eu penso que quando você pensa que suas ações podem impactar nos outros, você tem empatia, né? A minha atitude impacta onde? No meio ambiente, prejudica outras pessoas, né? Alagamento, lixo. Então, eu começo pela minha casa, mas é um desafio muito grande, né? Porque toda a família tem que estar engajada nisso. Durante a pandemia, eu acho que eu voltei muito para o consumo, minimalismo mesmo. Por exemplo, produtos de limpeza que a gente compra, aqueles galões de 5 litros. Nossa, quantos plásticos a gente não gera no meio ambiente, né? Então, o que eu passei a fazer? Sabão líquido à base de sabão de coco, que é um item natural, não faz mal para a saúde. E isso virou um hábito.
É óbvio que a rotina do dia a dia acaba dificultando mais, mas enfim, uso sabão à base de, eu falei da gordura vegetal que vira sabão, a gente usa sabão feito à base de óleo. E bucha vegetal sempre que possível. Então, sempre quando eu vou comprar algum item, eu já analiso. O que isso vai impactar? Será que eu posso consumir menos plástico? Ao invés de comprar um galão de 5 litros de sabão líquido, por que não comprar aquele refil, que é menos plástico? Né? Então, eu acho que se eu conseguir levar o exemplo que eu tento praticar na minha casa, meu livro de cabeceira é 1 ano de lixo zero. É muito difícil, tá, gente? Sempre a gente acaba gerando um plástico, tudo é plástico, não tem por onde fugir. Mas se as pequenas ações que eu fizer, eu conseguir compartilhar, dividir, e se cada um de vocês aqui hoje, pô, legal, ela falou isso, que tal a gente fazer, levar mãe, ouvir isso? Puxa vida, eu acho que eu me sinto feliz. E eu acho que uma coisa legal também é exigir do poder público ações, principalmente de reciclagem, ou começando por reciclagem, né? Porque, de repente, aqui o pessoal fala, legal, vou reciclar, mas manda para onde? Como que vocês fazem? É um desafio, né? Aqui, vocês têm que fazer críticas, mas aqui o município de Sumaré, a gente ainda não tem um plano de coleta seletiva, né? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade maior do que nos outros municípios, aqui da nossa região mesmo, em fazer essa destinação correta. E aí a gente tem que tentar se esforçar para separar, para encontrar cooperativas que fazem o trabalho correto, né, para levar num ponto de coleta. É importante, como a Selma falou, às vezes a gente olha dentro da nossa casa e fala, mas é só um pouquinho, não vai fazer tanta diferença. Mas faz muita diferença se juntar de todos ali do seu bairro. Mas mais do que isso, é o exemplo que você está dando, né, para a sua comunidade, para as pessoas do seu entorno, para fazerem isso e até para pressionar mesmo o próprio poder público. Imagina que você começa uma ação assim, de tentar conscientizar outras pessoas e essas outras pessoas também começam, e aí sim o poder público começa a ver a relevância disso e começa a tratar como algo sério. Então a gente tem que começar. Por mais que muitas vezes a gente olha e fala, mas é muito difícil, ninguém me apoia e tudo mais, a gente tem que começar e tem que inspirar outras pessoas, porque assim, é uma alegria gigantesca ter do meu lado uma pessoa como a Selma, que é tão preocupada, tão engajada, e alguns outros clientes que eu tenho também dentro da Esbim, que a gente consegue enxergar de que sim, tem como fazer, tem esperança no futuro. A gente só precisa começar. E aí a Selma tem mais exemplos de como que ela faz essa coleta seletiva na casa dela. Assim, é um desafio grande, mas tem que ter muita boa vontade, tá? Não adianta você só ter a consciência. Só que eu acho que eu ainda, com a dificuldade que a Jenny colocou, que o poder público, não temos coleta seletiva em Sumaré, não temos esses postos, ecopontos que a gente pode destinar. Então, o que eu acabo fazendo? Vou juntando e literalmente, eu pago por uma pessoa que lida com essa reciclagem, ele vende papelão, essas coisas. Eu falo, juntei um tanto, você vem buscar na minha casa, eu pago o combustível para ele vir retirar na minha casa, porque realmente não tem onde levar, né? E mesmo que tenha alguma empresa que faz, eu vou lá e dou, não vendo. Eu deixo lá, porque assim, eu acho que é um grande favor que ele está fazendo para mim, porque eu preciso destinar. É desconfortável? Porque acaba ficando na minha casa, na garagem, alguns sacos de lixo com esses produtos. Mas eu penso, olha aquilo, tenho que ter paciência, porque é aquilo que eu falei lá no começo. Quando você começa a ter empatia por tudo, suas ações, o que suas ações podem impactar? Eu convivo com aquele tanto ali de sacos de lixo com esses produtos na minha casa durante um tempo até que eu consiga que alguém venha retirar. Isso é uma paciência que eu tenho e é a minha parte que eu estou fazendo. Estou certa que tudo que eu estou destinando para ele está sendo devido? Não tenho certeza, porque a gente não tem aquela cadeia de acompanhamento que seria o melhor dos mundos. Às vezes, o que eu acho que é reciclável, isso depende muito de educação ambiental, que falta bastante,
nem tudo pode ser aproveitado. O que vai acontecer? Ele vai descartar, talvez, parte daquilo que eu destinei para ele, ele vai descartar no lixo. Eu não sei até o final da cadeia como que isso está acontecendo, mas é difícil também porque a gente não tem ajuda do poder público e essa questão ambiental, de o que pode reciclar, do que não pode reciclar, ela precisa ser trazida aqui na educação, né? Eu acho que tem que começar desde cedo. Não dá para você falar, você quer ser fonte de inspiração, mas é um desafio muito grande e depende realmente de cada um. Tem que ter paciência. Se vocês querem, se vocês se preocupam com o meio ambiente, tudo que está acontecendo na natureza, olha com tudo com crítica. Comprei uma garrafinha d'água. Puxa vida, era necessário comprar essa garrafinha? Não podia pegar de um bebedouro? Copos descartáveis, produtos descartáveis. Evitem ao máximo usar produtos descartáveis. A gente vai num fast food no shopping, tem lá até separação. Mas eu garanto que aquilo lá é porque é necessário ter aquela coleta ali, imposição até do próprio poder público que impõe umas regras para o shopping, por exemplo, mas ele não ajuda, né? Nem tudo que você coloca ali na lixeirinha lá do shopping, ele é reciclado. Principalmente. Que é contaminado, né? É contaminado. No outro. Exato. Não. Mas eu acho muito legal essa inspiração que vocês geram. E, por exemplo, essa coisa do café para a gente colocar na panela antes de lavar, eu não sabia. Fica a dica. Nossa. Hashtag fica a dica, né? Adorei. E vocês inspiram não só assim, né, no dia a dia, mas também a Sage tem podcast, tem Instagram. E eu vi um post no Instagram da Sage sobre como o carnaval pode ser sustentável. E aí é legal, assim, por exemplo, quem de repente quer trabalhar com eventos. É possível um evento ser sustentável e em que o produtor de eventos tem que pensar para que o evento seja sustentável? Olha, na minha opinião, o maior problema do mundo é o plástico, né? E aí eu não vou falar do plástico como um todo, né? A gente pensar nos plásticos de uso único mesmo, que é aqueles descartáveis, né? Às vezes é inevitável a gente ter plástico, ter pote de plástico, ter uma coisa ou outra de plástico, mas pensar sempre na vida útil dele, né? Em vez de pegar uma coisa descartável. Então, por exemplo, depende do evento, mas um produtor de evento pensar em trazer uma caneca, trazer aquele copo de plástico, que é mais resistente, a gente até leva como lembrança, né, de um evento. Pensar nos talheres, em vez de dar o garfinho e a colherzinha de plástico, pensar em alguma coisa de madeira, pensar nas embalagens que podem ser de papel. É sempre um desafio muito grande a gente tirar o plástico, mas se você quer fazer um evento sustentável, tem que pensar nisso. Outra coisa legal para se pensar num evento, e que às vezes acaba passando despercebido, é o uso de combustível. Em tudo, né? O uso de energia elétrica, começa por aí, mas o uso de combustível. Como que as pessoas vão chegar no seu evento? Né? Se cada pessoa chegar com um carro, imagina o impacto que isso está causando no uso de combustível, no CO2 que está indo para a atmosfera, enfim, em vários recursos. E o que o evento poderia fazer para incentivar o transporte coletivo, né? Para incentivar com que essas pessoas cheguem no evento de outra forma, de bicicleta, de transporte compartilhado, de coletivo, né? Pensar nessas ações também, economia de água, economia de energia, né? Como que essa energia vai ser gerada? Eu consigo gerar essa energia, às vezes, de uma fonte solar, né? E se eu não consigo, como que eu posso pegar todo esse impacto que o meu evento vai causar e compensar de outra forma, né? Às vezes a gente faz ali o cálculo do evento, a gente consegue fazer um cálculo, acho que o pessoal do meio ambiente deve até estar aprendendo alguma coisa nisso, mas a gente faz um cálculo de quanto aquela atividade gera de carbono, né? Fazendo esse cálculo, a gente consegue pensar no que a gente pode reduzir e o que não pode reduzir, o que a gente não consegue reduzir, como a gente consegue mitigar. E como que a gente vai mitigar? Né? Como que a gente vai neutralizar esse carbono? Com plantio de árvores, com ações de educação. Então, é um desafio muito grande, mas dá para fazer.
E o que a gente precisa são de profissionais capacitados que consigam orientar como esses produtores de eventos fazem isso, podem fazer isso, e aí eu sempre vou trazer isso, gente, não só os grandes eventos, não só o Rock in Rio, não só o Lollapalooza, mas o evento que acontece aqui na cidade, né? O evento que acontece na cidade vizinha. Então a gente está precisando realmente de profissionais que se empenham em prestar esse tipo de consultoria, não só para os grandes eventos, mas para os pequenos também, porque é assim que a gente realmente vai mudar alguma coisa. Isso que você explicou agora é o crédito de carbono. Isso, na verdade, o crédito de carbono ele é um mercado internacional, né, em que empresas que consomem muito carbono, eles precisam compensar de alguma forma. Uma das formas de compensar isso é você comprar esse crédito de carbono de alguma outra empresa que reduz, que tira o carbono da atmosfera. E aí pode ser, por exemplo, uma empresa de energia solar. Ela está reduzindo o carbono da atmosfera. Então, você consegue comprar uma empresa que não consegue, que tem que mitigar o carbono que ela emite, ela consegue comprar esse crédito de carbono de outra. A gente pode fazer plantio, plantar árvores, e aquele carbono que está sendo capturado na atmosfera e caindo para a árvore, a gente vai gerar um crédito, e aí a gente consegue vender para essas empresas para tentar trazer um equilíbrio aí, né? E é legal, o crédito de carbono é um mercado que funciona muito bem, na Europa principalmente, né? Mas que aqui no Brasil tem vários movimentos aí de regulamentações. O mercado já funciona, eu conheço algumas empresas que já trabalham com isso, mas a gente ainda carece muito de regulamentação a nível governamental mesmo, para conseguir trazer essa realidade mais próxima. E aí, assim, galera do ambiente tem que colar com a gente para fazer essa realidade ser rápido. Isso que você comentou dos eventos, eu fui num festival ano passado, em Petrópolis, chama Rock the Mountain. Não sei se vocês ouviram falar desse festival. E foi totalmente sustentável. Por exemplo, não tinha copo de plástico descartável, a gente ganhava aquele copo mais limpo e tem lá como retornação. A água era gratuita, então a gente não comprava água. Uma outra coisa que eu achei muito legal é que na praça de alimentação era tudo vegano, por causa, né, dos animais que geram muito carbono e enfim, plantio de forja e tal. Então foi um festival totalmente sustentável e eles tiveram essa preocupação mesmo. Tem um festival que acontece aqui em Santa Bárbara, vai ser esse mês, é um festival de rock em Santa Bárbara, o Rock Fest. Eu fui a primeira vez no ano passado e eu fiquei encantada, porque tinha muita ação de sustentabilidade. Tinha questão do copo, mas para você ganhar um copo, tinha que participar de uma gincana. E a coisa mais sensacional que eu achei é que assim, eles estavam dando aquele tirante, né, para você pegar o copo. Só que para você conseguir pegar o tirante, você tinha que levar até eles 4 coisas que fossem recicláveis. Latinha, copo, qualquer coisa reciclável, você tinha que levar 4 para ganhar um tirante. A gente não via um lixo no chão. A galera ia de um monte, assim, pegava para pegar o tirante, para levar para casa de recordação. E, assim, foi um evento super limpo. Tinha outras ações, mas essa foi a que eu achei mais legal, porque incentivou as pessoas a recolherem o lixo, né? E não ter aquela poluição, não ter aquele impacto visual. Porque se a gente vai em algum evento, tem aquele monte de lixo espalhado pelos cantos, né? E não tinha nada. Por quê? Porque a organização do evento pensou numa maneira de incentivar as pessoas a fazer essa coleta e essa destinação e ainda das presentes para cada um. Achei muito legal. E esse ano tem de novo, estarei lá. Que entra a criatividade, não é? Junto com a sustentabilidade. A sustentabilidade pode ser uma ferramenta para criatividade, né? Sim, com certeza. Pensar em opções, sair fora da caixa, de fato. Né? O que a gente sempre fala, a educação ambiental ela é um desafio muito grande. E às vezes fazer essa educação formal, ela não é tão efetiva, porque se você criar uma gincana, criar uma ação, tentar usar a criatividade para trazer as pessoas para o nosso lado, para o lado da sustentabilidade. E falando em eventos, Selma, você faz parte da Associação Limpo Brasileira, aqui de Sumaré, e você comentou que vocês já fizeram alguns eventos, você tem essa preocupação, né, com a sustentabilidade. Conta um pouco o que você já fez.
Sim, a Associação Nipo-Brasileira de Sumaré, ela fica aqui em Sumaré mesmo, perto do Cemitério da Saudade. O objetivo da nossa entidade é divulgar a cultura e a culinária japonesa. Esse é o nosso maior objetivo, né? Então, a gente faz eventos, o Festival do Japão com cosplay, desfile de cosplay, culinária japonesa. Então, a gente faz, realmente o impacto ambiental é grande, porque gera muitos recicláveis que não são recicláveis, bandejinhas de isopor. É um desafio muito grande, porque, como a Jane disse, tudo que é sustentável é mais caro, né? E às vezes é difícil você implementar, porque a dificuldade começa com as próprias pessoas. A gente toma o cuidado de procurar separar latinhas, de lacres, de tampinhas, de garrafas PETs, mas a hora que você olha na lixeira é desanimador. Dentro da lixeira de latinhas tem PET, resto de comida, espetos de carne, é desanimador. Por mais que você faça campanhas visuais, as pessoas infelizmente não colaboram. Tudo é motivado por algum ganho. Ela disse, se levasse 4 latinhas, ganhava um cordãozinho para pendurar a caneca. Gente, isso precisa mudar. Antes de descartar uma latinha de refrigerante que você tomou, pensa onde você vai jogar. Não tem lugar adequado? Leva na sua casa, separa. Isso vale ouro para entidades. Rotary, vira-latinhas, isso é vendido, é revertido. Lacrinho de latinha é revertido em cadeiras de roda. Pararam para pensar? Que legal, né? Pensar dessa forma. Então, mas algumas ações pequenas foram feitas. Eu sempre vou bater na tecla do exemplo. Mesmo nas atividades dentro da nossa associação, que são só com os associados, um aniversariante do mês, alguma brincadeira, uma festa junina, a gente acaba gerando muito lixo. Então, o que eu passei a fazer? Eu levava da minha casa meu próprio prato, talher e copo. Eu levava da minha casa. Passado algum tempo, eu percebi que muita gente se mirou no meu exemplo e estava levando seus utensílios de casa. Copos descartáveis. A gente gastava muito dinheiro comprando copos descartáveis, porque a pessoa vai, toma uma água, joga. Aí depois ela volta, toma água. Às vezes, num evento, ela usa 5, 6 copos descartáveis. A gente passou a usar canecas, tipo de chopp também, deixa disponível, deixa higienizado. Cada um pega, usa e cada um lava o seu. Então, a gente procurou colocar essas ações. É muito pequeno, mas eu acho que já é alguma coisa, né? Então, o Festival do Japão que a gente faz no mês de junho reúne quase 5.000 pessoas, né? E o consumo de lixo gera muito lixo. Aos poucos a gente vai implementando, substitui o plástico por papel. Não é o ideal, mas acho que o impacto é o menor. Então, a gente sempre tem que pensar, dá para substituir? Vai gerar impacto? Vai, mas o impacto é menor? Ok, então é válido. O que não dá é a gente não fazer nada, né? Aproveitando o gancho que ela falou do crédito de carbono, como profissão contadora que eu sou, crédito de carbono nas empresas, ela vai no ativo, no balanço. Ele é um recurso, ele é o valor da empresa. E isso é muito importante para as empresas, porque ela está demonstrando em números, no balanço dela, que ela está investindo, ela não consegue reduzir o impacto ambiental, mas ela está incentivando, comprando créditos de carbono de quem reduz isso do meio ambiente. Na minha casa, a gente usa energia solar, é painel de energia solar. No meu escritório, não, porque é um imóvel alugado, não vou investir em algo que, né, depois eu tenha que tirar. De todo modo, existem outras maneiras de se economizar com energia elétrica, que a gente fala agora de energia distribuída, né? Energia livre. São usinas de painéis solares que ficam em algumas regiões, que elas captam a energia, elas soltam para a rede da própria energia elétrica, da rede elétrica, e a gente compra com uma redução na conta de luz aí de 10, 15, 20%. Então, isso também estou fazendo a minha parte, consumindo energia no meu escritório de energia limpa. Eu não sabia que já era possível fazer isso. Muito possível. Na sua casa, no seu condomínio, na sua empresa, é muito possível e acessível. Você não tem que investir em placas solares. Como faz? Sim, você tem que
contatar alguma empresa que distribui essa energia, fazer o contrato e sua conta de luz deixa de ser CPFL, por exemplo. Aqui em Sumaré é CPFL, você vai receber pelo aplicativo a conta de luz e vem todo descrito quanto que você gerou de economia. Imagina, é muito legal, né? Saber que você pode ter uma energia limpa sem ter que investir em placas solares. Nossa, muito. E eu acho que fazendo essas pequenas ações, depois o resultado é muito maior. E por falar em pequenas ações, por exemplo, delivery, né? Quando a gente desce, vem muito plástico, isopor. E no festival de cultura, gastronomia japonesa, eu imagino que vocês utilizem isopor. A ideia seria substituir pelo quê? Por exemplo, fora o festival, que é um número muito grande de pessoas, a gente tem lá na Nipo, por exemplo, a cada 2 meses o nosso tradicional yakisoba. Muitos vão lá para buscar para viagem, mas qual que é a nossa embalagem para viagem? É plástico, mas é plástico reutilizável. É um potinho de plástico que você pode usar para congelar. Então, assim, tem gente até que coleciona. Eu quero com tampa azul, eu quero com tampa verde. Então, virou... todo mundo tem desses potinhos que a Nipo usa para viagem para o yakisoba. Eu penso que no próximo evento, a gente pensaria em algo de papel. Né? Porque em São Paulo tem um festival do Japão, que, nossa, é muita gente, mais de quase 50 mil pessoas que transitam lá no festival. Todos os utensílios de comida, para comida não era isopor, era de papel. Porém, assim, o papel é revestido em plástico, um pequeno plástico firme, porque isso é exigência da vigilância sanitária, você não pode colocar comida direto no papel. Porém, o impacto é menor, né? A quantidade de plástico é muito menor que o isopor. Então, é uma substituição. Não é o ideal, mas é menos impacto. Exatamente. Essa ideia do pote de plástico é super legal, porque eu vou no yakisoba sempre e a gente reutiliza sempre esses potes para fazer qualquer coisa, né? Para guardar comida. Sempre pensar, não tem como tirar o plástico. Mas como que eu posso fazer esse plástico durar mais para que o impacto seja menor? E a gente sempre pensa também naquela teoria dos 3 R's, 4 R's, sempre está aumentando o R, né? E o pessoal que está mais atualizado consegue me falar. Mas sempre pensar nessa ordem, né? Quando você tem um material, um resíduo, você consegue reduzir? Eu não consigo reduzir. Eu consigo reutilizar? Eu não consigo reutilizar. Então, a outra alternativa é reciclar, né? Mas sempre pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é reduzir, eliminar. O que eu posso fazer para eliminar, né? Olha, pensei aqui em várias alternativas, tentei usar aqui a minha criatividade, realmente não tem como tirar. Tá, então como que eu vou reutilizar? Eu consigo reutilizar esse material? Consigo fazer X, Y, Z. Não, olha, realmente esse material é indispensável, eu não consigo tirar, eu não consigo reutilizar. Então, o que eu tenho que fazer? Achar alternativas para reciclar. Então, sempre pensar nessa ordem, né, quando a gente pensa em qualquer resíduo. Só para complementar, e a compensação, né? Esqueci de falar uma coisa muito importante. Muito embora a Nipo ela gere essa quantidade de resíduos, nós tentamos de alguma forma fazer uma compensação, porque lá é uma área verde muito grande, é perto do horto florestal. Em 2019 nós plantamos 200 mudas de ipê e a gente colocou o nome de Bosque dos Ipês. Veio a pandemia, óbvio, né? Elas estão crescendo, algumas já estão florindo. Quando elas se desenvolverem bem, que florir junto, é uma entidade particular, né, fechado, mas se realmente esse bosque dos ipês der muito certo, que é o nosso objetivo, a gente pedir até apoio do poder público para fazer um local aberto para as pessoas fazerem piquenique, fazer atividades lá dentro. Então, é uma forma de compensar e a gente tem outros projetos de compensação, que é plantar mais árvores lá dentro da associação. Então, um pelo outro. Se não dá para substituir, vamos fazer um pelo outro, eu acho que já é muita coisa, né? Seria um crédito de carbono autoral. Exatamente. Exato, porque vocês também compensam, né? Exato.
Pessoal, a gente já está chegando no final. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se vocês estiverem pensando, vou aqui conversar com a Diana e com a Selma. E caso alguém tenha uma pergunta, é só levantar a mão que a gente vai perguntar. E eu fiquei pensando, eu não sei como está a nova geração, assim, né? Mas pelo menos da minha geração para trás, a gente não cresceu vendo o pessoal falar sobre reciclagem. Acho que a gente começou a falar mais sobre reciclagem lá, há uns 15 anos, né? No máximo. E às vezes isso me gera uma ansiedade. Tipo, nossa, se eu não reciclar isso, meu Deus do céu, eu estou aqui destruindo o meio ambiente. Mas talvez seja a ansiedade que a gente tem que escolher, né? Eu quero escolher a ansiedade de, meu Deus, não vou reciclar, ou a ansiedade de, beleza, estou destruindo o meio ambiente. Eu acho que é um pouco isso, né? Porque sempre vai ter uma preocupação, né? De, por exemplo, tomei alguns copos de iogurte, tenho que lavar aquele iogurte, mas às vezes não dá tempo de lavar. Daí eu levo para casa para lavar em casa, e aí eu vou deixar aquilo onde, né? Então tem todo um planejamento também, né, para a gente poder estar alinhado aí com as questões de sustentabilidade na nossa vida pessoal, né? Aí é que a gente entra muito na parte da educação ambiental e de que ela não precisa ser uma educação formal, né? A gente tem que usar a criatividade para trazer todo mundo para o nosso lado. Acho legal essa parte que você comentou, dos resíduos que a gente gera no nosso dia a dia. Muitas vezes, em mim, que trabalho com isso, eu fico com dúvida ainda de como que eu destino aquele resíduo, se ele é reciclável ou não, para onde que eu tenho que mandar. Então, a gente pensar em formas de educação informal, como, por exemplo, o próprio Instagram. Às vezes, quem está aqui, que está estudando meio ambiente agora, não pessoal que é da administração, mas que gosta do tema, cria um Instagram e começa a divulgar informações, começa a pesquisar, começa a levar essa realidade, né? Vou fazer um post sobre, a gente estava até comentando, como utilizar as cápsulas de café. Aí esse post viraliza no Instagram, no TikTok. Olha o impacto legal que você está usando, né? Às vezes pode até se tornar um influencer de sustentabilidade. A gente precisa de influencer de sustentabilidade, né? Eu acho que agregaria bastante. Mas realmente tem muita dúvida e a gente tem que buscar informação e tem que buscar levar informação para a gente conseguir fazer da forma correta e gerar menos impacto possível. Mas não fiquem ansiosos. É um desafio e é um desafio que a gente tem que vencer a cada dia. O Instagram, para mim, é uma fonte de informação sobre reciclagem. Eu sigo uma mulher que se chama Ana Catadora. Ela é maravilhosa, ela explica o que é reciclável, o que não é, porque ela deve pegar um monte de coisa que é reciclável, um monte de lixo, né? E ainda tem lixo eletrônico, quer dizer, diferença entre lixo e resíduo. Qual que é? Conta pra gente. Olha, tecnicamente falando, não tem tanta diferença, né? Tudo é resíduo. Mas a gente costuma separar que o lixo é aquilo que realmente não dá mais para reaproveitar, não tem mais serventia nenhuma. Eu tenho que arrumar um jeito de destinar ele da forma correta. E o resíduo não. O resíduo é aquilo que eu posso reaproveitar, que eu posso reciclar, que eu posso usar de outra forma. Então, a gente costuma trabalhar essa diferença. No final das contas, tudo dá para reaproveitar. Até mesmo o resíduo orgânico, a gente consegue fazer compostagem, a gente consegue gerar energia dentro de um aterro e tudo mais. No final das contas, se a gente tiver muita boa vontade e tecnologias, né, tudo acaba sendo resíduo e não lixo. Mas é o desafio. Algumas coisas realmente a gente não consegue fazer muita coisa. Na pandemia eu virei a louca das caixas de papelão. Por quê? As caixas de papelão. Porque assim, na medida do possível, eu levo minha sacola reutilizável, ou quando eu esqueço de levar e tem caixas de papelão disponíveis no supermercado, eu trago a minha compra na caixa de papelão. E muitas vezes a caixinha de papelão tem um formato que eu gosto de artesanato. Eu consigo transformar em cestinhas, com cordas de sisal, com tecidos, fica bem bonitinha a decoração de armários. Então eu virei a louca das caixas. Fico guardando caixa e fico caçando. Nossa, já tô de olho nas caixas. A gramatura perfeita. Eu vi hoje, antes de vir para cá, no TikTok, uma forma de reutilizar aquelas sacolas de shopping, que tem um papel mais grosso, de reutilizar elas para fazer organizador de gaveta.
Eu achei super legal, eu vou combinar ali com a minha Tenho filha, também. pegar essa bônus. Eu uso. Então aí a gente vai achando informação nas redes sociais mesmo, de coisas que a gente pode fazer em casa, é super legal. Aí, criatividade, sustentabilidade, tudo super conectado, né? Eu queria uma outra informação técnica, Jenny, que é, você citou ODS. Conta um pouquinho sobre o que são os ODS. Tá, os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, dentro da Agenda 2030, que a ONU estabeleceu dentro daquelas reuniões, né, as COPs, que os países se reúnem ali para discutir o futuro que a gente quer como nação, mundial e tudo mais. Então, nessa última reunião, que teve, acho que foi em 2012, Rio mais... Rio mais 20. Foi aqui no Rio de Janeiro, teve essa reunião. Foi estabelecido esses 17 objetivos para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável. E aí é super legal, porque se a gente pegar esses objetivos, a gente vai ver que lá não está falando só sobre meio ambiente. É um pilar super importante. Mas lá a gente fala sobre educação de qualidade, a gente fala sobre igualdade de gênero, a gente fala sobre parcerias com instituições para a gente conseguir chegar nesses objetivos, né? E é claro, a questão da vida na água, vida na terra, as energias renováveis, as cidades, como as cidades podem ser mais sustentáveis. Então a ONU, ela criou, né, esses 17 objetivos para que os países cumpram essa agenda com metas bem específicas até 2030. Mas é claro que o poder público, ele não faz nada sozinho, ainda mais dentro da nossa sociedade, em que a gente tem as empresas privadas, né? Tem uma responsabilidade muito grande sobre as empresas também. Então, as empresas precisam contribuir para que esses objetivos, esses ODS, sejam alcançados até 2030. Lembrando que 2030 está aí, né? Está chegando. Acredito que a gente consiga achar na internet alguns relatórios de como estão sendo cumpridas essas metas. Mas todo mundo também agora tem que ficar de olho, porque em 2030 a gente vai ter aí uma nova agenda com novos objetivos para a gente conseguir, de fato, alcançar essa nação, essa humanidade sustentável, igualitária e tudo mais. E esses objetivos a gente pode encontrar no site da ONU mesmo, né? Isso, no site da ONU, do governo. É legal porque, eu acho que para quem já conhece, são uns quadradinhos, né, com o nome do objetivo e os números. E aí, quando as empresas ou as entidades desenvolvem alguma ação dentro de um objetivo específico, elas divulgam esse quadradinho, olha, aqui a gente está falando, a gente está atendendo igualdade de gênero, olha, aqui a gente está... Aí coloca lá o quadradinho da igualdade de gênero, aqui a gente está pensando na vida na água, coloca lá o quadradinho. Então, ele tem uma identidade visual muito legal, que a gente pode achar na internet, a gente pode estudar, mas também começar a olhar os lugares que estão fazendo algo por esse objetivo, por esses ODS, porque quando eles fazem, eles divulgam, e aí a gente fica mais atento no que a gente está consumindo. E eles foram criados em 2012. Foi 2012, foi. Antes a gente tinha a Agenda 21, que foi quando eu estava na escola, era a Agenda 21, aí foi atualizada. Foi na Eco 92. Exato. Aí em 2012 atualizou para a Agenda 2030, que são os ODS. Né? Aí em 2030 a gente vai ter essa atualização e assim por diante. E a gente também pode, né, tentar contribuir para esses objetivos individualmente, né, não só empresas. Né? Não, com certeza. É interessante procurar lá no site da ONU, dar uma lida, pelo menos, a definição de cada um dos objetivos e pensar em ações que a gente pode fazer para contribuir com isso, né? Não sei, a questão da reciclagem, a gente já consegue atender os 3 ODS, se eu não me engano. Vida na terra, vida na água, e eu acredito que cidades sustentáveis. Então, tem pequenas ações que a gente faz no nosso dia a dia que a gente já consegue atender 3, 4 ODS. É super interessante. Nossa, muito bom. Alguém pensou em pergunta? Vou dar mais um tempinho para vocês. Eu queria que vocês comentassem sobre o networking, que vocês conheceram também, né, de encontro de networking. E a Selma é coautora de um livro sobre networking, né? Conta o que é networking e sobre esse livro. O networking,
ele traduzindo é rede de contato, rede de relacionamento, né? Eu acho que as pessoas, as empresas, elas não fazem nada sozinhas, elas precisam de conexão. E foi graças a essa conexão aqui que eu fiz, eu conheci alguém que conheceu uma editora que fez uma proposta de escrever um livro. Uau, escrever um livro? Jamais. Nunca sonhei em escrever um livro, mas agora que eu escrevi um capítulo, eu estou curtindo pra caramba e já estou sonhando com outros livros. Foi uma oportunidade de juntar, eu gosto de escrever, né? Mas jamais sonhei em escrever um livro. E me disse assim, são 15 pessoas que vão escrever um capítulo falando do poder das conexões. E ao escrever o meu capítulo, eu vi que a vida da gente o tempo todo é conexão. Você arruma um emprego porque um tio conhece uma empresa e assim sucessivamente. Você frequenta uma igreja, uma entidade, uma comunidade, as pessoas sabem que você está procurando emprego, vem o poder da conexão, vou indicar você, enfim. O livro se chama O Poder das Conexões, tá? Cada coautor, são 15 no total, escreveu um capítulo de 5 páginas. Alguns escreveram a sua própria trajetória pessoal, profissional, outros trouxeram temas mais técnicos, né? E isso, a oportunidade do livro, ela está gerando ainda mais conexões. Então, realmente tem tudo a ver o poder das conexões. E não só para quem já está no mercado de trabalho, para vocês também é importante, né? Vocês terem essas conexões. E muita gente pensa, né? Mas aí eu vou ser interesseiro. Não é isso, né? É questão de você fazer conexões, se mostrar para a pessoa, mostrar quem você é, do que você gosta, o que você quer, porque às vezes alguém está procurando exatamente o que você pode oferecer, né? Então é super importante. Esse encontro que vocês conheceram é alguma instituição, alguma associação? Sim, é a Associação Comercial de Sumaré, a CIAS, né? São empresários do comércio, da prestação de serviço, da indústria, até da agricultura também, que fazem parte dessa entidade. E alguns empreendedores decidiram se reunir semanalmente, a gente faz online, economiza no combustível, não tem deslocamento. Então, a gente, querendo ou não, indiretamente estamos colaborando com o meio ambiente, porque a gente faz a reunião online, uma vez apenas por mês, nós fazemos presencial, onde a gente traz convidados, porque o objetivo é fazer crescer essa rede de relacionamento, né? Então, é presencial e a gente sempre traz um tema de palestra muito relevante que vai agregar para as pessoas, para as suas empresas. E quando a gente fala de conexão, não é questão de interesseiro, é questão de ser interessado. Por quê? Muitas vezes, você, assim, num grupo de amigos, conversando, você sabe que teu primo lá está precisando de um emprego, de repente você ouviu alguém falando, então você já pensa imediatamente naquela pessoa em que eu posso ajudar, né? Mais uma vez aí a questão da empatia e não pensando em colher, sempre ir lá para vender um produto, para conquistar, para se vender, mas você criar relacionamentos sólidos, fortificados, para que as oportunidades surgirão naturalmente. Quanto menos você esperar, alguma conexão que você fez lá atrás vai te render algum fruto, um novo trabalho, uma nova oportunidade, né? É isso, o poder realmente das conexões. Ai, que bom. Gente, a gente vai precisar finalizar aqui, a gente tem que entregar essa sala, acho que o pessoal também deve ir para o intervalo, né, agora. E a gente pode continuar essas conexões pela internet, olha só, fazendo uma conexão. Se vocês puderem deixar os contatos, as redes sociais, o que vocês quiserem, e caso alguém tenha uma última pergunta também, a gente pode ter um tempinho para vocês. Bom, o meu acho que mais fácil é no Instagram, pode procurar o Instagram da SAGI, é @SAGI, S-A-G-I, ambiental. Lá eu acho que vai ter uma @ também para o meu Instagram pessoal, que é Guimarães Jane, mas Jane é um pouquinho difícil de escrever, J-A-N-M-E. Então, para ficar mais fácil, pode me procurar no Instagram da SAGI, @SAGI Ambiental. O Instagram da empresa é Grupo Heisei, HEISEI, tá? Ali vai
As ações, os posts que a gente faz, está lá também linkado com o meu Instagram pessoal, Selma Kochoji. É difícil também, enfim, mas vocês de alguma forma vão nos achar por lá. Achando a Jane, que é mais fácil, a Sage Ambiental, vocês vão acabar chegando até mim. Aí fica mais fácil. A gente também está no Instagram, Geração Curto-Circuito. Lá a gente coloca corte de podcasts, a gente também vai divulgar aqui esse evento, que a gente vai colocar no YouTube, @Geração Curto-Circuito. Eu também estou, Thaís Polimene, entrando pela Geração Curto-Circuito, vocês vão também me encontrar. E, bom, a gente está já seguindo a ETEC Sumaré. Eu acho que se vocês entrarem lá na ETEC Sumaré, vocês já vão também encontrar a Geração Curto-Circuito. A gente tem alguns adesivos para dar para vocês, da Geração Curto-Circuito. E eu quero agradecer muito os alunos, os professores, Renato, a diretora, Natália, toda a produção da Geração Curto-Circuito. E principalmente vocês são maravilhosos. E a gente está aqui disponível também para tirar dúvidas, quem ficou com vergonha aqui de falar no microfone e quiser conversar pessoalmente com a gente, estamos aqui disponíveis. Muito obrigada.